Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, eu vou ser o professor de vocês hoje. Vou dar continuidade à relação de reta que nós vimos na aula passada. E quem está comigo hoje é a professora Karina. Olá a todos, eu sou a professora Karina, como o professor Jonas já apresentou, sou professora de matemática também e ciências da natureza. Espero que vocês aproveitem muito a aula de hoje. Então, para essa aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouco sobre um alinhamento de três pontos, né? A ideia da aula de hoje é rever a questão do alinhamento, né? Então, nós vimos o alinhamento entre dois pontos, né? Então, era uma reta, só que agora nós vamos ver um alinhamento que é formado por três pontos. Para ter essa ideia relacionada ao alinhamento, nós temos que pensar no que é possível, então, um alinhamento. O que nada mais é do que um alinhamento? Um alinhamento pode ser, por exemplo, um eclipse solar. Na tela de vocês, eu estou dando um exemplo do que é o eclipse solar. O eclipse solar é quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra. Essa posição, quando os três se alinham nessa relação, então nós temos três pontos, o Sol, a Lua e a Terra, e eles estão alinhados, né? Então é uma forma de alinhamento. Lembrando que isso geralmente ocorre algumas vezes, né? Não é sempre e nem sempre no determinado local. Às vezes um alinhamento acontece, pode acontecer, né? E não aparecer, por exemplo, para o nosso país, para o Brasil. Pode aparecer em outro país. Então esse alinhamento, para vocês só terem uma ideia, ele acontece quando os três pontos, literalmente certinho, essas três, no caso, estão alinhados, né? Então, partindo dessa ideia de alinhamento entre três pontos, nós temos que ver o seguinte. Então, podemos alinhar três pontos. Ok. Alinhando esses três pontos, eles vão dar uma reta. Essa reta, ela tem uma ordem, uma equação, né? Nós podemos fazer pela equação da reta, como nós vimos na aula passada, do Yo-Yo Michocho, que vocês podem utilizar, mas o objetivo de hoje é saber se está alinhado ou não está alinhado. Então, o objetivo dessa aula hoje aqui é nós localizarmos dentre esses três pontos se eles estão alinhados ou não. Essa forma de alinhamento que nós vamos ver, basicamente eu vou dar uma definição para vocês. Eu vou fazer de uma forma porque infelizmente eu não tenho tanto tempo. Existem outros modelos, existem modelos de dedução, existem as formas gráficas, né? Então você pode fazer de uma forma gráfica para ver se está alinhado. Mas eu vou dar uma definição que vocês viram utilizando recursos do ano passado, por exemplo, a matriz, para a gente poder resolver alguns exercícios, né? Então, na tela de vocês, eu vou dar um exemplo, então uma condição para alinhamento desses três pontos, né? Então, nós vamos alinhar os pontos A, B e C. Eles estão alinhados já, olhando, observando, eu já sei que eles estão alinhados. A equação dessa reta é y igual a x menos 1. E ali eu tenho os três pontos. Eu tenho o ponto A, 0 e menos 1. Eu tenho o ponto B, 1 e 0, e eu tenho o ponto C, 2 e 1. Como que eu sei se eles estão alinhados ou não? Como que eu vou saber se eles formam esse alinhamento ou não? Essa forma de alinhamento, que eu vou dar ideia para vocês, é basicamente nós resolvermos uma matriz, né? Resolver o determinante dela se der zero, nós falamos que essa matriz, né, o resultado desse determinante dando zero, ela está alinhada. Qualquer número que não seja zero, nós vamos colocar que ela não está alinhada aos três pontos. Ela pode estar dois alinhados, formar uma reta, como nós já vimos, mas não é o caso. No próximo slide, eu tenho a ideia de como ele forma a matriz. Então, eu tenho uma matriz aí. O que eu fiz? Eu peguei os três pontos e substituí. Então, eu tenho x1, y1, x2, y2, x3, y3, para simbolizar os três pontos aí. O que eu fiz? Eu montei uma terceira coluna. Como é uma matriz de 3 por 3, eu montei uma terceira coluna aqui. Beleza. Esse determinante, a gente fala que tem que dar zero. Então, esse modelo, essa questão, tem que dar zero. Na tela de vocês, ele vai aparecer e eu já substituí os pontos. Então, eu substituí ali 0, menos 1, 1, 0, 2 e 1 e mantive a coluna da terceira como 1. Então, eu fiz o seguinte. Então, como eu coloquei para vocês, eu substituí 0, menos 1 aqui é o ponto A, 1 e 0 é o meu ponto B, 2
E 1 aqui, ó, é o meu ponto C. Então, meu ponto A, meu ponto B, meu ponto C. Eu quero saber se isso está alinhado. O que eu faço para resolver essa matriz? Copio essas duas primeiras colunas. Copio aonde? Aqui. Então, eu copio 0, 1, 2, menos 1, 0 e 1. Resolução de matriz. Resolução de matriz você pode fazer da forma que você achar mais fácil, do jeito que você aprendeu. Eu vou dar um jeito, que geralmente eu fazer com os meus alunos, talvez eles vão até se lembrar, que talvez seja um jeito um pouquinho mais demorado, mas que você vai ver todos os passo a passos. Então, eu tenho que identificar que eu vou multiplicar em diagonais. Eu vou fazer duas diagonais, uma para a direita e uma para a esquerda. Eu vou fazer a seguinte diagonal e vou chamar essa diagonal de A. Então, eu tenho essa diagonal aqui, ó, 0 vezes 0 vezes 1. Então, eu tenho essa diagonal. Aí, eu tenho outra aqui, ó. Eu tenho menos 1, 1 e 2. Então, eu tenho essa outra diagonal. E eu tenho a última aqui, ó. Então, eu tenho 1 vezes 1 vezes 1 aqui. Beleza. Tenho 3 valores aqui, ó. 3 diagonais. Agora, eu faço para o outro lado. Para o outro lado, eu vou chamar de uma outra letra, a resposta, né? O contexto desse resultado. Eu vou chamar de B. O que eu vou fazer? Multiplicar de novo na diagonal. Então, eu multiplico aqui, ó. 1 vezes 0 vezes 2. Multiplico a outra. 0 vezes 1 vezes 1 aqui, ó. Beleza? Então, eu tenho essa aqui, ó, essa diagonal. E a última diagonal aqui, ó, menos 1 vezes 1 e vezes 1 aqui. Beleza. Então, aqui conta básica, eu coloquei todos os termos aqui para vocês enxergarem essas diagonais e eu vou resolver. Então, eu tenho qualquer coisa vezes 0 aqui, então 0 vezes 0 dá 0, vezes 1 dá 0. Beleza. Regra de sinal, por favor, prestem atenção aos sinais. Tomem cuidado com o sinal. É uma multiplicação, eu tenho que fazer regra de sinal. Esses termos são positivos aqui, então, sinais opostos, negativo. 1 vezes 1 dá 1, vezes 2 dá 2 aqui. Beleza. E aqui eu multiplico que dá 1. Fechei. Faço a mesma coisa para o B. Vou fazer essa outra diagonal. Estou indo devagar, passo a passo, para vocês acompanharem, tá? Então, multiplico aqui, dá 0. Então, 1 vezes 0 dá 0, vezes 2 dá 0. Aqui também dá 0, então 0 vezes 1 vezes 0 dá 0. Regra de sinal de novo, tomem cuidado. Menos aqui. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Beleza. Reparem no seguinte, eu vou somar agora esses três valores. Então, eu não tenho nada. Com menos 2, eu mantenho menos 2. Então, eu fico devendo aí menos 2. Eu tenho 1, eu vou ficar devendo 1 aqui. Então, eu devo um termo. Beleza. Para o outro lado, eu faço a mesma coisa. Aqui dá 1. Fechou. Desculpa, menos 1 aqui. Ó. Então, dá menos 1 aqui. O que acontece? Muitos já devem ter explicado para vocês que para a direita, a diagonal para a direita é positiva, para a esquerda, a diagonal é negativa. Ou seja, A menos B. Então, eu posso escrever assim, ó, menos 1 é o valor de A, por isso que eu fiz o A aqui, né? E menos 1, que é o valor de B. Regra de sinal de novo aqui, ó, menos 1 mais 1 é 0. Olha que legal, né? Eu adoro quando dá 0 na matemática. É uma coisa absurdamente legal, tá? Vocês não devem gostar, mas eu adoro. Quando dá 1 eu não gosto, mas quando dá 0 é legal. Então, deu 0. Quer dizer que, basicamente, esses três pontos estão alinhados. Ou seja, como vocês podem ver aí na tela, esses três pontos, né, esses três valores, eles estão alinhados. Então, essa é a ideia. Esse, mais ou menos, é o modelo que vocês vão enxergar, né, que vocês vão ver para a gente definir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma matriz para resolver esses modelos. Então, sempre que eu tiver uma matriz, eu resolvo nesse modelo. Vamos fazer um exemplo? Beleza. Olha aí na tela de vocês. Na tela de vocês eu tenho um exemplo. Tem um errinho, tá? Então, desconsidere esse erro, eu vou explicar para vocês o erro.
mas eu tenho o seguinte. Então tá assim, ó. Vamos verificar se os pontos 2 e 1, que é o ponto P, 0 e menos 3, que é o ponto Q, menos 2 e menos 6 é o ponto R. Eu quero saber se esses três pontos estão alinhados. O modelo que eu estou aplicando para vocês é pelo determinante. Desconsidere essa primeira matriz, vamos fazer a de baixo ali. Ó. A de baixo está assim, ó, 2, 0, menos 2. 1, menos 3, menos 6. E a última coluna aí com tudo 1. Copio essas duas primeiras colunas, né? Então, eu copio essas duas primeiras colunas para poder resolver. Quando eu for resolver, então, eu vou fazer aqui com vocês, tá? Então, vamos passo a passo de novo para a gente poder localizar. Então, eu tenho ponto 2, 0 e menos 2 aqui, ó. É a primeira os valores de x, eu coloquei todos os valores de x na ordem. Eu coloquei 1, menos 3, menos 6 e preencho a última coluna com 1. Beleza. Copio essas duas primeiras. Então, como a gente fez ali, ó, 2, 0, menos 2, copia 1, menos 3 e menos 6. Dessa vez, eu não vou fazer as linhas, né? Então, eu vou tentar fazer para vocês identificarem e olharem os valores, tá? Para a gente poder não ficar tudo bagunçado como vocês viram na anterior. Então, eu vou ter o A. Então, eu vou ter o A na multiplicação aqui na diagonal. 1 vezes menos 3 vezes 1 menos 2 aqui. Beleza. Venho para outra aqui, ó. 2 vezes 1 vezes o menos 6 aqui. Beleza. Venho para a última aqui, ó. 1 vezes 0 vezes 1, que dá 0 aqui. Beleza. Vou fazer o B. O B no outro lado, né? Então, eu tenho 2 vezes menos 3 vezes 1. Ok. Venho para outra. 1 vezes 1 vezes menos 2. Aqui, ó. Vezes menos 2. E multiplica aqui, ó. 1 vezes 0 vezes menos 6. Já até coloquei a resposta sem querer, mas dá 0, tá? Então, vamos fazer. Vou fazer as multiplicações. Primeiro, regra de sinal. Mais com menos. Menos com menos aqui, mais. 3 vezes 2 dá 6. Beleza. Regra de sinal de novo aqui, ó. Mais com mais aqui, dá mais com menos, dá menos. 2 vezes 1 dá 2, vezes 6 dá 12. E aqui eu já tinha feito, multiplicando, dá 0. Beleza. Eu tenho 6, eu devo 12, eu vou dever 6. Então, essa é a ideia aí, é a soma que eu tenho de continuar, né? Então, pensa, devo R$12, eu tenho 6, vou lá, pago, eu continuo devendo 6, né? Beleza. Vou para o outro aqui, regra de sinal, ó. Então, mais com menos dá menos, com mais dá menos. 2 vezes 3 dá 6, vezes 1 dá 6. Mesma coisa aqui, ó, regra de sinal, negativo. 1 vezes 1 dá 1, vezes 2 dá 2. Eu devo 6. Eu devo 2, então você aumenta a dívida, né? Então, basicamente, aí você vai somar os dois termos. Então, você vai continuar devendo, no caso aqui, 8. Então, eu tenho o valor de A menos o valor de B. Ou seja, eu tenho menos 6 menos menos 8. Então, dá menos 6 mais 8. Regra contrária. Eu devo R$6 para uma pessoa, vou lá e pago. Me sobra 2. Não deu 0. Não deu 0, não está alinhado esses pontos. Esses 3 pontos, eles não estão alinhados, eles não fazem uma reta. Basicamente, um deles está fora se você traçar uma reta, beleza? Então, essa é a ideia. Esse é o contexto, essa é a forma, né, que vocês têm que enxergar. É um dos modelos, então eu estou trazendo um modelo até um pouquinho mais demorado, né? Vocês podem fazer isso aqui um pouquinho mais rápido se vocês souberem, de alguma outra forma. Matriz faz parte do segundo ano do ensino médio, do contexto de vocês viram, né? Então, essa ideia que eu trago, sempre substituindo assim, que é para não se perder, né? Para a gente fazer um caminho único e poder resolver, beleza? Na tela de vocês, então, eu vou deixar uma atividade, já que acredito que a maioria tenha conseguido resolver, eu vou deixar uma atividade para vocês, acho que uns 4 minutinhos para vocês poderem fazer, que é o seguinte, eu quero saber se esses 3 pontos estão alinhados. Respondam no chat, sim ou não.
Então, façam lá. Se vocês conseguirem responder sim, vai dar 0. Se for não, coloca o valor que você achou, tá bom? Então, 3 minutinhos para vocês fazerem, daqui a pouco a gente retorna. Então, voltamos. Bastante aluno interagiu, alguns disseram somente que sim ou que não, outros colocaram que não, mas acabou não dando valor. Só que antes da gente discutir um pouquinho mais sobre isso, vale muito a pena eu reforçar para vocês um assunto muito importante que tem se discutido nos grupos de professores, a gente percebe na escola, né, nas salas nos grupos que a gente tem pelo WhatsApp e outros aplicativos, sobre o Enem. Então, lembrando vocês que o Enem, a inscrição até o dia 22, até sexta-feira. Lembrem de fazer a inscrição de vocês. É importante que vocês saibam que para vocês da rede pública do terceiro ano, dessa vez do terceiro ano corretamente, vocês são isentos da taxa. Então, vocês vão fazer a inscrição, ao final vai aparecer o boleto para pagar, mas aí vocês desconsiderem esse boleto, porque os alunos do terceiro ano são isentos. E para fazer a inscrição, vocês vão entrar no site enem.inep.gov.br/participante. Aí lá vocês vão seguir as instruções que o site vai comandar. O Guilherme ele respondeu, agora voltando às perguntas, né? O Guilherme respondeu que sim, o Felipe também disse que sim, que é alinhado, o Gustavo, a Tiffany e o Derek falaram que não. Maria Eduarda também falou que não. Só que eles não deram o valor para a gente. Então, afinal, estão alinhados ou não? Beleza, então para resolver, nós vamos utilizar a ideia da matriz, tá? Na tela de vocês, eu só vou colocar a resposta para vocês identificarem e poderem resolver comigo, né? Então, nessa matriz aí, nós temos os pontos 0 e 4, nós temos os pontos menos 6 e 2, 8 e 10, que é o último ponto ali. Então, dobrou-se as duas primeiras colunas e a resposta que dá, no caso, no determinante é menos 20. Então, menos 20 não é o zero, então se é diferente de zero, eles não estão alinhados. Vamos tentar fazer essa conta para ver se a gente acerta? Vamos lá. Então, tem o seguinte. De novo, na mesma ideia, eu tenho a matriz, eu tenho o contexto da matriz e eu duplico ela. Então, eu tenho aqui 0, menos 6 e 8. Copia outra coluna. 4, 2 e 10. Beleza. Nessa ideia, nesse contexto, eu vou fazer de novo pelo modelo que eu apresentei para vocês, que é um pouquinho mais demorado, mas que fica um pouquinho mais claro, né? Então, meu termo A, eu multiplico todas as diagonais. Então, eu tenho 0 vezes 2 vezes 1 aqui, ó. Então, essa é a primeira. Eu tenho 4 vezes 1 vezes 8 aqui. Beleza? E eu tenho a última aqui, ó. 1 vezes 6 vezes 10. Isso é o A. Aí o que eu tenho? A outra diagonal. Então, eu tenho o B aqui, ó, nessa outra diagonal. 1 vezes 2 vezes 8. Aí eu venho para outra aqui, ó. 0 vezes 1 vezes 10. E para a última aqui, ó. O 6, tá certo. Aí eu tenho a última aqui, ó, nessa diagonal. 4 vezes menos 6 vezes 1 aqui. Beleza? Então, essa primeira aqui, ó, fiz essa primeira diagonal, fiz essa segunda aqui e fiz essa última aqui, ó, tem um negativo aqui. Beleza? Fiz essa outra aqui, ó, pro outro lado, só para não se perder, né, ó, fiz essa outra para vocês estarem olhando. Eu não coloquei nas setas para vocês tentarem enxergar
de uma forma mais clara, tá? Então, para vocês fazerem, é um exercício aí para vocês entenderem, tá bom? Então, eu venho na multiplicação. Então, eu tenho 0 vezes 2 dá 0. Vezes 1 dá 2. Beleza. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Vezes 8. 4 vezes 8 dá quanto? 24? 24? Não, dá quanto? 32. Boa, câmera. Isso aí, 32. E aqui? 1 vezes menos 6 vezes 10. Menos 60. Boa, fechou. Aí eu tenho o seguinte. 1 vezes 2. 2. Vezes 8. 16. 0 vezes qualquer coisa aqui, eu acho 0. E 4 vezes menos 6. Vamos lá. 4 vezes 5 dá 20. Menos 6 dá 24 aqui, né? Ó. Então, fecho com 24. Basicamente, eu vou somar. Eu tenho que fazer essa conta aqui, ó. 32 mais 2 dá 34. Menos 60. Então, pode falar. 0 vezes 2 vezes 1. Ah, eu errei aqui, desculpa. Desculpa, dá 0, desculpa. Então, eu tenho que fazer aqui, ó, 32 menos 60. Então, eu tenho que pensar quanto falta. Falta 30 para o 60, mas eu tenho que tirar. Então, falta 28 aqui, ó. Então, eu encontro menos 28. Beleza. Aí, eu venho para a próxima. Então, na próxima aqui, eu tenho 16 menos 24. Beleza. Quanto falta aí para eu acrescentar? 4 para aqui, para 20. Com 4, falta 8. Beleza. Então, eu tenho A menos B, fica menos 28, menos, né? Menos 8. Regra de sinal, 28 mais 8 aqui, ó, dá um menos 20, como eu teria colocado lá. Menos 20 não está alinhado, é um termo, é diferente de 0, ele não está alinhado. É uma forma com que vocês vão enxergar que ele não tem alinhamento, beleza? Tentem sempre entender, 0 está alinhado, não é 0, não está alinhado. Basicamente é isso e a gente fecha essa questão, tá? No próximo exemplo que eu vou passar para vocês, que está aí na tela, eu vou fazer o contrário. Eu vou falar que todos estão alinhados, todos os termos vão estar alinhados, mas eu quero saber um do termo deles. Basicamente, eu vou fazer o que a gente chama de equação, né? Eu vou cair numa equação aí, uma ideia de equação de primeiro grau. Então, na tela de vocês eu tenho o seguinte. Eu tenho dados os pontos A, 1 e 3, B, 3 e 7, e o C, 4 e K. Então, o K é a incógnita, aí é o termo que eu quero descobrir. Determine o valor de K para esses pontos estarem alinhados. Então, eu já sei que a matriz dá 0. Para os pontos serem alinhados, o determinante, né, no caso aí tem que ser 0, como eu falei para vocês. E na segunda coisa, é só calcular uma matriz de determinante 0. O que eu fiz aí para vocês? Eu substituí os termos. Então, eu fiz 1 e 3, que é o meu primeiro par, né? Eu substituí ali o meu primeiro par ordenado. 3 e 7 é o meu segundo par. 4 e quem? O K. Coloco a letra aqui. Só colocar a letra no lugar da posição que é simbolizado como Y, né? Então, essa reta aqui a gente chama de X. E essa aqui, né? Essa coluna é a coluna do Y. Aí eu tenho o seguinte, multiplico aqui, ó, vira coluna do 1. Beleza. Vou fazer como nós estamos fazendo anteriormente. Dobra a coluna. Então, 1, 3 e 4, 3, 7 e K. Mesma ideia. Então, qual que é as minhas multiplicações de A? 1, 7, 1. Então, 1 vezes 7 vezes 1. Beleza? Aí eu tenho 3, 1 e 4. 3, 1 e 4. Aí eu tenho 1, 3 e K. Tomem cuidado que eu vou explicar sobre isso, tá? Então, eu tenho 1, 3 e o K aqui, ó. Coloquei na multiplicação, não tem problema. Aí eu venho para o B. O que é o B? O B é do outro lado. Então, eu tenho 1, 7, 4. 1, 7, 4. Beleza? Aí eu tenho 1, 1 e K. 1, 1 e K. E eu venho para a última aqui, ó. 3,
vezes 3 vezes 1. Então, eu tenho essas aí, e aí eu faço a multiplicação. Então, eu tenho 1 vezes 7, 7 vezes 1 dá 7. 3 vezes 1 dá 3, vezes 4, 12. 1 vezes 3, 3 vezes K, 3K. Beleza. Eu vou escrever para vocês tentarem entender o que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu estou somando. Estou somando o quê? 7 mais 12 mais 3K. Eu não posso juntar a letra. Então, a letra aqui ela vai ficar sozinha. Então, vai ficar 3K para o valor de A, né? Então, fica o 3K. E aqui eu posso somar. 7 mais 12. 7 mais 2 dá 9. Então, dá 19. Beleza? Então, 3K mais 19 é o valor do A. Agora, eu vou fazer para o B. 1 vezes 7, 7. 7 vezes 4, 28. Tá? Para quem não lembra, 7 vezes 3 é 21, mais 7, 28. 1 vezes 1 dá 1, vezes K vai dar o valor de K. 3 vezes 3, 9. Vezes 1 dá 9. Mesma ideia eu vou fazer aqui. Ó. Então, o meu valor de B é o quê? É o 28 mais o K mais o 9. O K está sozinho, então vai ficar o K. Só tem ele. E 28 mais 9 dá 37. 28 mais 9 dá 37. Só que a gente não terminou aí. A gente tem o A menos o B. O que é o A menos o B? Então, o A menos o B eu vou ter o termo A. Tomem cuidado, por favor, substituam um termo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 3K mais 19 menos o termo K mais 37. Tá, beleza, coloquei. Mas eu quero que esteja alinhado. O que eu vou escrever? Eu vou escrever que isso aqui é igual a zero. Beleza? Então, essa ideia, que eu vou resolver aqui o valor de K, é para quando ele esteja alinhado. E aqui eu vou resolver. Vou resolver até numa próxima tela para tentar facilitar para vocês. Então, eu vou ter, na próxima tela, 3K mais 19 menos K mais 37, não era isso? Mais 37, não era isso? Estou errado? Era 37, não é? Isso mesmo, 37, não estou errado não. Tenho que fazer o que a gente chama distributiva do sinal. Distribuo 3K mais 19 menos K menos 37. Beleza? Então, essa ideia aí são os termos. Vou juntar sempre que é igual, né? Muita gente fala que banana com banana, maçã com maçã. Então, junta o que são os termos iguais. Eu vou escrever para vocês verem. 3K menos K, e no caso, 19 menos 37. Beleza? 3K menos K eu acho 2K. Aí, sem problema. E 37 menos 19? Se eu tirar 20 aqui, ó, pensa. Se eu tirar 20 aqui, sobra 10. Então, desculpa, sobra 17. Então, se eu tirar 20 aqui, ó, pensa assim, ó, 37. Se eu tirar 20, sobra 17. Beleza, só que é 19. Então, acrescenta 1. Isso aqui é menos 18. Igual a zero. Tá negativo? Pro outro lado, positivo. 2K é igual a 18. Pelo amor de Deus, multiplicando, divide. 18 dividido por 2, essa conta inteira me acha 9. Se o 9 for o K, então a gente acha o K como 9, a gente pode determinar que o ponto está alinhado, os 3 pontos estão alinhados. Trabalhoso, né? Um pouquinho, né? Então, essa conta parte algébrica, né? É tudo que vocês já viram, só aplicado à ideia da matriz. Vamos tomar um pouquinho de cuidado, ver essa questão, vocês entenderem que eu preciso de um ponto para ele estar alinhado, tá? Vou passar um exercício para vocês, vou só depois dar a resposta, vou dar uns 3 minutinhos para vocês fazerem e a gente retorna, tá? Então, na tela de vocês aí, eu quero saber o valor de K. Tomem cuidado, o valor de K para esse daí é um valor de X, tá? Então, façam a matriz, respondam no chat qual que é o valor de K para os 3 pontos estarem alinhados. 3 minutinhos, tá bom?
Então, muitos responderam aqui, mas eu acho que falta um pouquinho mais de análise, identificar quais que a gente deve dobrar. Então, o Vitor respondeu 9, o Marquinhos 37, Nathalie 25, Lucas também 9, Tatiana 37, Aline 37. Muitos responderam 37. 37? 37. Tá. Então, para esse exercício, a ideia era substituir a matriz como eu estou colocando aí, né? Então, nessa matriz aí, na tela que vocês estão vendo, nós substituímos o valor de K na posição ali, no caso, que era a posição do X. Então, nós colocamos os pares ordenados. 1 e 3, 3 e 4, K e 2. Então, quando a gente coloca isso e dobra a matriz lá no final, nós vamos ter a mesma ideia. Tente fazer com seu professor, tente fazer em casa. Eu vou te dar a resposta, posso até numa próxima aula a gente desenvolver, mas a ideia de resposta desse daí, o K tem que dar -1. Como a gente pode saber? Substitua o K lá no valor de -1. Então, a resposta para esse modelo é -1, beleza? Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento no chat, alguma coisa? Vamos ver aqui. Olha, por enquanto não apareceu nada para mim. Aqui tem um processo, né? Passa pela produção e vem para mim. Mas, por enquanto, nenhuma pergunta. Beleza, então, só para revisar aí o finalzinho, só para vocês olharem a revisão final, né? Então, nós vimos aí um alinhamento entre 3 pontos, uma resolução de um determinante matriz 3×3. Algumas dessas atividades estão no caderno do aluno, tá? Consulte sempre o seu professor, olhe com ele, ele vai te acompanhar, ele vai te orientar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Temos mais aulas essa semana e sempre continue os estudos, tá? Foi um prazer, viu? Obrigado. Obrigada a você novamente. Foi um prazer estar aqui novamente, porque a gente até estudou juntos, então vale muito a pena vocês estudarem, dediquem o seu tempo para estudar, se organizar. Eu acho que falta muita organização, né? Os alunos se sentem perdidos, mas é questão de organização. Fiquem bem, boa semana e bons estudos. Obrigado, tchau, tchau.